Olá, sampaenses! Eu tô trazendo uma nova proposta para vocês. A nossa história todo mundo já conhece, do que os prefeitos fizeram, da gestão a partir de 1957, que é quando a cidade foi emancipada. Eu te convido a viajar no túnel do tempo e conhecer um General Sampaio desconhecido para muitos, da construção do nosso açude e das inúmeras e emocionantes histórias que fundaram verdadeiramente a nossa cidade. Vem comigo! Assim, Jonas, a história desse município começa com os primeiros moradores, que eram as tribos de Canindé, as Cegas Canindé e Potiguara. Os potiguaras eram assim, maioria no Nordeste, né? E também habitaram essas terras. E com essa divisão de Sesmaria, a divisão do município, o atual município em diversas fazendas, com diversos donos, a gente tem a jurisdição de Canindé. Nessa época mais primitiva, o território de General Sampaio pertencia a Canindé. E aí o município caminhou com os índios, depois veio os seus descendentes, que praticamente já não se consideravam mais indígenas, e foi aumentando o número de famílias, e muitas famílias, começaram a se espalhar pelo território que hoje nós chamamos de General Sampaio. Essas famílias começaram a enfrentar problemas de seca. Nós temos um rio intermitente, o Rio Puru. Ele só tem água durante o inverno, na época, né? E as pessoas começaram a habitar, morar às margens do Rio Puru. Depois, quando chegava o período de seca, era um grande problema para todos, né? Alguns se mudavam, iam embora, outros cavavam cacimbas para sobreviver. E o homem, naquela época, né, os moradores viviam da agricultura. Diante de tantas secas, uma das mais marcantes foi o ano de 1930. A seca de 1930 foi assim, muito forte, trouxe graves consequências, como outras também que aconteceram recentemente, né? Mas essa foi altamente perigosa. Então o presidente da República autorizou, né, a construção de um grande reservatório de água aqui para o estado do Ceará, mas esse reservatório tinha que ser bem significativo. E aí mandou que o Instituto Federal de Obras contra as Secas, IFOX, que é a antiga denominação do DENOX que nós conhecemos, fizesse essa pesquisa, qual o lugar mais propício, né, para fazer o açude. Aí veio uma equipe e eles encontraram aqui, na Serra da Mãe Teresa, né, o lugar mais apropriado. Primeiro porque aqui passava o Rio Puru. Durante o período de chuva, esse rio tinha muita água, então ele podia encher o reservatório. Segundo, que ficando a parede entre as duas serras, eles gastariam menos tempo, também menos recurso, a parede teria uma menor dimensão e também entre as serras seria mais seguro para a questão do açude arrombar, né, essas coisas. E aí eles viram que ali seria um lugar propício e construíram o açude, decidiram construir lá onde nós conhecemos. Lembrando assim uma coisa, Jonas, que o percurso do rio era por dentro mesmo da parede. Aí com a construção do reservatório, do açude, é que o percurso dele foi desviado para o que nós chamamos de sangradouro. Daqui a gente tem vários registros, né, Jorginaldo? Coisas que aí ficaram perdidas por muito tempo, você conseguiu aí nas suas pesquisas, seus estudos. E, gente, impressionante. Vou mostrar agora para vocês aí, enquanto a gente vai conversando, as imagens dessa construção, né, do nosso recurso hídrico, que é algo gigantesco e para a época abrigou centenas de trabalhadores aqui no que se chamava de acampamentos. Conta aí, Jorginaldo. Bom, né, a gente está no local histórico e dizer que essas fontes a gente conseguiu praticamente 100% no Rio de Janeiro, né? Algumas que era sede do governo brasileiro, lembrando. Por isso que ficava no Rio de Janeiro, né? Então aqui a gente vê que essa obra, né, essa parede, essa serra de lá foi cortada
né, para poder fazer os enxertos da parede do açude. Aqui estavam os milhares de trabalhadores, né, gente simples, gente que vivia em vários municípios cearenses que vieram para cá e que construíram, né, essa grande obra sem muito maquinário, né? Era algo assim espetacular. A obra é grande, gigante, mas o número de trabalhadores que vieram para cá também era enorme, né? E todos esses registros estão no Rio de Janeiro, em jornais da época, da Biblioteca Nacional, né? Então é mais fácil você encontrar um registro da construção do açude General Sampaio no Rio de Janeiro do que aqui no estado do Ceará. A gente está aqui se encaminhando ao lado do nosso açude, aqui caminho para quem vai para o sangrador, não é isso, Reginaldo? E aqui, pessoal, a gente está vendo que ficou só um caminhozinho estreito que liga ali o acesso lateral do açude, mas antes, vocês vão poder ver na imagem que a gente tem aí, existia realmente uma estrada que ligava os dois lados do açude para que os trabalhadores pudessem ter acesso também a esse outro lado, né, Reginaldo? Exatamente, né? Aí tinha essa estrada que era onde os caminhões passavam, né? Trazendo os enxertos de pedras para poder fazer essa magnífica obra, como a gente vai ver na imagem, né? Inclusive, em uma das fotografias tem que existiu uma casazinha desse lado, né? Sim. Antes da... Para vocês verem as modificações que o tempo foi fazendo realmente aqui no açude, na nossa parede, né? Que é uma coisa que não existia mais. Existiam casas desse outro lado, né, Reginaldo? Existiam acampamentos, enfim, pessoas que moravam desse outro lado. Você pode até contar uma história pessoal sobre isso, né? O meu avô, ele quando conheceu a minha avó, né, o Francisco Moreira Lima, ele veio morar numa casinha e já no ano de 1934 a gente sabe que teve umas enchentes, né, e que veio levar a sua casa. Ele saiu às pressas com a minha avó no dia que o rio subiu, né? Inclusive nessa imagem que a gente vê aqui da estrada, a gente vê que já tinha muita água. Ela já sobe ali e você vê que ela arrasta a plantação que tinha. E ela já está ali no nível bem alto na parede, né? Inclusive, por ser uma obra federal, gerou várias matérias de vários jornais que a parede que estava sendo construída poderia ser arrombada devido, né, às chuvas que estavam acontecendo no ano de 1934. Várias matérias de jornais por todo o país. Estamos aqui em uma das casas que nós identificamos em uma dessas fotografias que eu passei para vocês agora. Eu vou até circular aí para você ver de que casa eu tô falando. Nós viemos aqui, conversamos com alguns moradores da região e eles nos relatam que essa casa era uma casa de força, que era utilizada exatamente nessa época da construção. E aqui vocês podem ver que ela está em ruínas, mas é um dos nossos pontos históricos que nos recordam toda essa construção do açude, né, Reginaldo? Inclusive tinha uma chaminé, né? Você observando na fotografia, a gente vai ver a existência dessa chaminé. Provavelmente por causa das caldeiras, né? Naquela época a energia era feita de forma diferente. Esse seria um local, né, de apoio, onde ficariam os materiais, né, da construção do açude General Sampaio, né? Eu acho que um dos cantos foi esse daqui. Provavelmente também um ponto de alimentação, algo que os trabalhadores também podiam se refugiar, né, em meio enfim, a toda a construção, né, Jorge? Pelo que a gente vê na foto aqui, teria não só essa casa, mas teria também outras casas, né? Fora o acampamento, né? Fora o acampamento, que aqui seria um local, né, onde dava o suporte necessário, né, para os trabalhadores que estavam aqui na obra, para não perder tempo se deslocando até o acampamento. É um ponto que infelizmente hoje é esquecido, né, mas que deve ser resgatado pelo valor histórico e para que o nosso povo também tenha acesso a esse outro lado que está tão desconhecido e esquecido e que a gente resgata agora para vocês. Imaginemos assim, a situação na época, né, que não havia os recursos, tipo guindastes, essas máquinas modernas que existem hoje. Então foi um trabalho um pouco lento, né? Ele foi trabalhado manualmente, praticamente, né? Utilizaram bastante a atração animal, os burros, os cavalos, os jumentos. Pode falar também que tinha um contraste, né, desse período com a realidade, porque a gente vê alguns transportes, né, já ali na época. Sim.
E a gente também viu uma rapidez, né, de construção, porque 32 a 35 seriam aí 3 anos, né? Comparadas às obras públicas de hoje, foi uma obra rápida, né? Rápida, com certeza. E a dimensão que o açude tinha, né? Você viu e você São 322 milhões, né, de metros cúbicos de água. E foi um açude que teve uma projeção nacional. E você mesmo me mostrou as fotos, né, que estão lá nos museus cariocas. Bem, aqui sobrevoaram pessoas importantíssimas, como o Assis Chateaubriand. E tanta gente visitou o município para conhecer, tanta gente esteve aqui. Foi, assim, uma das obras mais importantes que o Brasil teve na época. Esse é o local quando, da finalização do nosso açude, o governo, engenheiros, trabalhadores viram a imensidão que era essa obra. E é exatamente daqui que a gente fala de algumas curiosidades para vocês. Aqui foi o local, né, escolhido. Antigamente tinha a denominação de Buqueirão, né, e depois passou a ser Buqueirão do Cangati. Por quê? Por causa de um poço que tinha no rio Cangati. E também teve a descoberta do buqueirão ali na Tejuçuoca, onde está o açude do buqueirão. Então, para designar qual era o buqueirão, ficou Buqueirão do Cangati e lá Buqueirão da Serra. Depois, esse local teve o nome de Buqueirão de Mãe Teresa, né, que era uma morena, uma negra, que viveu na época da escravidão, né, que habitou esse local e, partindo dela, veio o nome da nossa serra, né, Mãe Teresa. Essa serra que está aqui atrás, pessoal, desculpa, Joginaldo, essa serra que está aqui atrás, que vocês estão vendo como fundo, levou o nome da Mãe Teresa, exatamente porque essa serra, ela dá a imensidão e mostra toda a cidade, né? Quando a pessoa sobe a essa serra, lá em cima, é visível todo o município de General Sampaio, é visível o açude, enfim, aqui atrás, então essa serra foi denominada Serra da Mãe Teresa. E esse local também é histórico, na época da Sesmaria, né, era um ponto aqui de divisa. Para cá ficou a Sesmaria de Bento de Amorim Vilar e para cá a Sesmaria do padre José Moreira de Souza. Explica para o pessoal o que é Sesmaria. Bom, Sesmaria foi uma doação de terra feita, né, pela coroa portuguesa na época que o Brasil pertencia ainda a Portugal, né? Essas Sesmarias era um movimento de povoação do homem branco nos leitos dos rios. Então o General Sampaio foi agraciado também com essa distribuição de terras, né? Exatamente. Outro local histórico, que foi marco da construção do nosso açude. Aqui era o local em que abrigava os nossos engenheiros, que daqui tinham uma visão privilegiada da construção do nosso açude. E tem muita coisa para contar desse lugar, né, Joginaldo? Exatamente, né? Quando no dia 5 de maio chegou aqui os engenheiros, né? O Dr. Luiz Vieira, que ele era o engenheiro responsável, ele que fazia o intercâmbio entre os chefes do DENOX, né, entre os trabalhadores, e o Ministério da Aviação, que na época era o José Américo, né? Então, isso aqui foi uma das primeiras construções, que era a casa do chefe, tudo funcionava aqui, né? Daqui ele tinha uma visão da construção do açude, tinha a estrada, né, que iria até lá, e o acampamento que ficava aqui nas proximidades. Então, esses engenheiros, quando chegaram aqui, iniciaram, né, o alistamento do pessoal, e algumas fontes contabilizam até 8.000 pessoas, né, já cadastradas em 2 semanas. Então, como era num período de seca, o pessoal passava por grandes dificuldades, para cá vieram muitas pessoas de vários municípios cearenses, né, que hoje formam a população do município de General Sampaio. Porque quando concluíram o açude, que passou a época da seca, eles viram a abundância de água, ficaram que aqui era realmente um paraíso, como a gente está vendo agora. E aí vale ressaltar que hoje General Sampaio conta com uma população aí de um pouco mais de 7.000 habitantes. Então olha a discrepância, né, daquela época e enfim, das diversas epidemias que a gente passou, que a gente ainda vai contar também, enfim, dessa questão populacional em que as pessoas saem e voltam para os seus lugares, né? Na época, o Joginaldo está nos narrando aqui,
que em 2 semanas 8.000 pessoas foram alistadas para esse serviço de construção do açude. Né? Mas hoje General Sampaio só conta com um pouco mais de 7.000 pessoas. Então, muitos desses, né, ou faleceram, né, pereceram em decorrência de determinadas doenças, ou mesmo voltaram também para as suas cidades. E outros, enfim, formaram o que a gente conhece hoje por General Sampaio. Né? Vamos entrar na casa, vamos lá de cima ver qual era a visão e a gente mostra isso para vocês também. Vamos lá. E a gente está aqui, como eu falei para vocês, em frente à magnífica obra do nosso açude. Eu fico aqui imaginando, Jorginaldo, a gente conversando e olhando para lá, a quantidade de trabalhadores, de pessoas que esse engenheiro que ficava aqui via diariamente. A gente estava falando aqui que talvez tivesse jardins aqui, a estrada. E o quanto tudo isso nos rememora a ideia de que a gente esquece a nossa história realmente. A gente esquece personagens que fizeram com que a gente formasse o que a gente é hoje, né? Esse lugar, por exemplo, né? Que enfim, foi um espaço histórico para a construção do açude, e as inúmeras pessoas faleceram nessa obra que não tiveram a dignidade, então, também de serem reconhecidas pelo seu trabalho, né? Enfim, mas diante de tanta tristeza a gente tem uma riqueza gigantesca, um manancial hídrico lindíssimo. Eu queria que você também relatasse um pouquinho pra gente sobre a história dele. Pronto, a gente está de frente para uma obra do governo federal, da época de Getúlio Vargas, né? Sendo responsável pela construção do mesmo, né? Estando na pasta da aviação. Nesse período a gente teve 3 ministros da aviação, né, à frente, não só desde o início da construção, mas também após, que teve alguns investimentos. Em janeiro de 1938 a gente recebeu aqui o Coronel Mendonça Lima, né, o ministro do governo, né, que foi assim um grande feito, e ele tratou de, quando chegar no Rio de Janeiro, mostrar o que é que o governo federal tinha feito. Reuniu a imprensa, né, mostrou fotos, né, um acervo muito riquíssimo daquela época, né, da construção, e ele mostrou para a imprensa nacional, né, o que é que o governo federal tinha feito para as secas do Nordeste, sendo naquela época o açude General Sampaio o maior existente, né, o maior que existia. E passou a ter a curiosidade, né, de turistas, de gente ligada ao governo, à oposição, de vir fazer visita ao nosso açude. Inclusive o Assis Chateaubriand, o grande, né, influenciador, né, o grande homem político, né, entre 1940 e 1960, ele veio visitar o açude General Sampaio, né? E sobrevoando, né? Sobrevoando. Várias isso, pessoas né? sobrevoaram. Inclusive nas matérias jornais diz que ele passou, né, bastante horas sobrevoando o nosso açude. Que era uma riqueza para a época, né? Uma riqueza para a época, que era até comum acontecer nessas visitas, como também era comum ter aviões militares, né, fazendo algumas manobras, até que um fato aconteceu no ano de 1990, que veio cair um avião aqui na comunidade de Patos, no nosso município, que vitimou, né, um piloto. Mas enfim, voltando para a época da construção, né, foi uma grande obra, né, e o governo federal ele fez de tudo para estampar, né, o investimento que ele fez aqui no município de General Sampaio, né? E para a gente ter a dimensão disso, você estava até me falando que existiam telégrafos, não é isso? Exatamente. E o governo federal ele autorizou que todo telégrafo que chegasse de General Sampaio fosse documentos oficiais. Esse telégrafo chegava no Rio de Janeiro, pessoal. Era a sede do governo brasileiro no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas presidente. Getúlio Vargas presidente. Então, para a turma do Getúlio, essa foi a grande obra, e ele fez questão que o Brasil conhecesse o que era que o governo federal tinha feito nesse período de seca, né? Inclusive, após a construção do açude, foi feito maquetes, né, em várias reuniões que o governo fazia, ele mostrava, né, eu construí isso aqui no estado do Ceará. Quantas visitas ilustres a gente teve aqui, né, Jorginaldo? E aí de artistas também. Conta aí pra gente quem foi que veio por aqui. Pronto, entre os visitantes que a gente teve, foi um pintor cearense renomado, chamado Raimundo Sela. E ao chegar nesse local, ele ficou tão maravilhado, né, e aqui onde nós estamos gravando, nesse lugar, exatamente, ele colocou uma mesa, né,
e fez uma tela denominada Açude General Sampaio. Eu mostro para vocês essa tela agora. E foi exposta pelo Brasil, né? Mostrando a maravilha que era esse monumento aqui construído. A vida social era assim, era cheia de contrastes, né? E até que apareceu aqui uma doença que alguns falam que era a febre tifoide, outros chamam febre amarela, outros chamam cólera, e ninguém tem essa certeza. Mas foi exatamente essa endemia, né, na realidade, que matou muita gente. Muita gente morreu. Morreu a ponto de as pessoas não terem tempo de fazer os enterros. Normalmente juntavam corpos, abriam valas e jogavam lá dentro. Eu tive um depoimento, numa das conversas com uma pessoa da época, que disse que muitas pessoas que eles jogavam lá dentro das valas, quando eles retornavam para botar outro corpo, tinha gente sentada em cima de outros corpos. Eles não estavam mortos. Digamos que eles tenham enterrado, né, ali, jogou lá e botou terra por cima. Muita gente ia ser enterrada ali. E também é um fato curioso, é que os trabalhadores, o gerente da construção, designou uma equipe bem grande para levar os corpos, né, para as valas, para enterrar. E essas pessoas, segundo o depoimento, quando eles iam, né, chegava o horário do almoço, havia um sino que eles chamavam de cachorra. Quando o sino tocava, onde eles estivessem, no caminho do cemitério ou não cemitério, onde eles fossem jogar o corpo, paravam, botavam ali aquele corpo dentro de uma rede, né, como levavam, jogavam ali e voltavam para casa, para suas casas, e iam almoçar. Depois do almoço é que eles retornavam para enterrar lá as pessoas que morriam. Isso assim é muito curioso e até triste, né? Contaram-me algumas pessoas que viveram na época que assim, a margem do rio era onde tinha mais concentração de barracões. Que nesses alojamentos você encontrava um forró, uma festa, no vizinho estava um velório. E por que isso aí? É uma falta de sentimento, porque não havia afinidade entre as pessoas. Estavam aqui para trabalhar e dar conta do trabalho e pronto. E a intenção também da maioria era retornar às suas terras de origem, como realmente aconteceu. Né? Vocês imaginam que naquela época 15 mil pessoas ocupavam o espaço aqui e de repente a população desce para 7 mil. Né? Então, porque muitos foram embora. Estamos aqui no local onde se chama Cemitério do 32, onde várias pessoas foram enterradas em valas em decorrência do alto número de mortes de epidemias que assolaram o nosso povo. Não é isso, Jorge? Exatamente. Né? Algumas fontes dão 12 mil pessoas falecidas. Né? Do governo, né? Do governo, né? Acredita-se que tenha falecido muito mais, né? Que seria sarampo e paratifo. Só tinha um médico, né, para atender a população. Algo muito escasso, né? De medicina mesmo. Isso. E esse local aqui foi onde foi cavado as valas para enterrar os corpos, né? Há relatos escritos em livros que tinha uma turma para fazer sepultamentos. E muitas vezes, quando dava 5 horas da tarde, deixava os corpos ou no caminho, né, que vinham por redes, ou deixavam dentro das valas. No dia seguinte é que eles completavam o ato fúnebre, né? Infelizmente, essa foi a parte triste da construção do nosso açude, porque vitimaram várias pessoas e hoje a gente não tem um monumento, né, que homenageia essas vítimas, né? E aí a gente também tem relatos de que morriam 30 pessoas num dia, não é isso? Exatamente, né? Alguns relatos de famílias inteiras que foram dizimadas, né? Mas naquela época, tanto existia um velório numa casa como existia um forró na outra, né? Para eles se tornou-se algo até normal, comum, né? E um açude que era preparado para a construção de uma hidrelétrica que forneceu energia elétrica para muitos municípios cearenses, né? Canindé, por exemplo, recebia a nossa iluminação. Numa pesquisa que eu fiz, Itapajé recebeu. Alguém já insinuou que Itapipoca também recebia. Eu não tenho essa certeza, mas já foi insinuado.
e tantos outros. Ainda hoje a gente vê postes da época, né? Quem vai para Fortaleza, pelo Paramoti, de vez em quando você encontra um poste que era responsável pela condução da energia elétrica para outros municípios. Nós estamos aqui em mais um espaço que foi pensado para fomentar a economia da nossa região. Esse local, que foi uma usina hidrelétrica, tem também uma longa história de atuação, de progresso também para cá, para a nossa região. Conta um pouquinho para a gente. Aqui o DENOP fez a primeira linha de transmissão de energia de longa distância, né? E foi feito para poder colocar energia no município de General Sampaio e de Canindé. Ela foi inaugurada em 1961, mas infelizmente depois ela veio desativada, já que o governo do estado, né, passou a ser responsável pela iluminação pública das cidades cearenses. Mas aqui teve o primeiro projeto de energia, né, de longa distância, né, daqui para Canindé, e sendo executado pelo DENOP. General Sampaio, que sempre foi rico em pescado e teve, em boa parte do seu tempo, como pesca principal, o cultivo do pirarucu, né, que não é um peixe nativo aqui dessa região, mas que foi muito forte no nosso município. Agora tem uma cultura meio diferente, né, Jorginaldo? Conta como é que isso passou ao longo do tempo pra gente. De início o pirarucu foi a grande fonte de renda, né, do nosso município. Inclusive o jornal A Voz do Mar, de 1944, do Rio de Janeiro, relata que tinha sido pescado aqui no nosso açude 1.050 exemplares de pirarucu, né? Relata também a existência de peixes naquela época já da curimatã comum, curimatã pacu, mundi, né, que eu acredito que não exista mais, até pelo nome, e o cará dourado, que também foram extraídos, além das pescadas. E tinha como grande mercador o senhor Vicente Lopes, né, que aqui recebia os pescadores para fazer a comercialização do pirarucu, levando os peixes daqui para a nossa capital. A gente pode mostrar aqui o local onde existia essa comercialização, né, Jorginaldo? Isso, a casa dele, né, a casa do senhor Vicente Lopes. Registros históricos apontam ainda que os pescadores pagavam uma taxa de 150 cruzeiros mensais, o que equivale hoje a aproximadamente R$50. Esse valor era pago para que esses pescadores pudessem pescar de rede no nosso açude. Além disso, você acompanha agora alguns registros desse momento logo após a inauguração, em que o açude está em seu auge e é o maior do Brasil, produzindo inúmeros exemplares de pirarucu, habitando aqui inúmeros pescadores que vendiam para todo o Ceará diferentes tipos de pescado, tornando aqui um grande polo deste tipo de cultura. Nós ainda temos muitos prédios históricos que contam a história do município e todos vocês conhecem, né? Por exemplo, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. É a primeira igreja nossa aqui, viu? E ela foi construída concomitantemente à construção do açude. Também tivemos aquelas casas, que a gente chama as casas lá de cima, e também foi construída a nossa primeira escola, que é a Casa Amarela. A Casa Amarela foi construída para ser a primeira escola deste município, e realmente foi. A professora era Dona Milda Vasconcelos, a mãe da Dona Diana. Só que, enquanto eles construíam aquela escola, Dona Milda, é um fato muito curioso, viu, Jonas? Dona Milda ensinava debaixo do mar e usava até troncos de madeira como assentos dos alunos, e lá eles tinham a aula dele, até concluir a construção. Minha mãe chegou aqui em 1932 para ensinar, que aqui ainda era Bom Jesus e não General Sampaio. Ela recebeu esse nome de General Sampaio depois do açude. E ela chegou aqui para ensinar, aqui ficou, aqui casou-se, e eu nasci aqui.
Graças a Deus. Quero viver essa terra, que foi onde eu nasci, onde eu cresci. A mamãe, ela chegou aqui logo depois que ela saiu da escola normal. Ela soube da construção desse açude, que ela era filha de Canindé. Aí como ela soube que estava sendo construído esse açude, e ela precisando de um emprego demais, então ela foi ao escritório do engenheiro, lá em Fortaleza, e pediu um emprego. E ele admirou-se muito, que era uma moça ainda com 20 e poucos anos. Ela tem coragem, ele até disse para ela, professorinha, você tem coragem de enfrentar a construção? Você sabe que vai ser difícil, porque você vai encontrar alunos, alguns até mais velhos que você. Né? Mas dada a sua coragem, desde esse momento você já é a professora lá, do açude, né? Lá do Bom Jesus, que é isso. Nesse período, né, dessa escola aí, que Dona Milda era professora, nós tivemos aqui uma figura muito ilustre, que o Brasil inteiro conhece, que venera, né, que é o melhor humorista do Brasil. Nós tivemos aqui o Chicanísio, como morador. Por quê? Que ele era criança, né, e a primeira professora dele foi Dona Milda. Por que ele veio morar aqui? O pai dele era comerciante. Ele fornecia os produtos para os trabalhadores do açude. E aí, o pai se instalou aqui, claro, trouxe a família, né? E, segundo ouvi falar, Jonas, a casa que o pai do Chicanísio morou, que o Chicanísio também namorou, é a casa que hoje é a do Haroldo, que o Haroldo mora, sabia? O tia Haroldo e a tia Nilce, pois eles moravam ali. E tinha o fornecimento, né, para os trabalhadores. Que depois do pai do Chicanísio se tornou a casa de outro comerciante, né? Que é meu avô. Seu Osano, claro. Foi passando de comerciante para comerciante, né? Isso aí é muito importante a gente saber. Então, essa figura ilustre, a gente não pode esquecer, né? Que ele foi nosso morador. Inclusive, em um dos programas dele, da escolinha, ele falava assim, saudade de minha primeira professora, né? Morava num lugar que estava construindo um grande açude. Quem souber notícia dela, eu gostaria muito de reencontrá-la. E ele não disse General Sampaio porque ainda não havia concluído o açude e nem o município havia sido emancipado. O lugar chamava-se Arraial do Bom Jesus, que era o nome original do General Sampaio, né? E aí, só a título de curiosidade, os filhos de Dona Milda, o Daílio, Danilo, né, ouviram o programa e vamos, mamãe, para a senhora conhecer, para ele conhecer, para falar com a senhora. Não quero não, deixa. Ela com aquela humildade dela, né? Ela não, infelizmente, não se encontrou com ele. Mas era um sonho dele reencontrar a primeira professora dele. E por que General Sampaio, então? Você citou aí Arraial do Bom Jesus, né? Sim, era o Arraial do Bom Jesus. Como é que a gente chega a General Sampaio, a cidade? Nome do município. Como é que a gente chega, né? Com a emancipação. Porque foi assim, como era o maior açude do Ceará, né? A fama dele era muito grande. E pescadores, familiares, as pessoas não iam para o Bom Jesus, para o Arraial do Bom Jesus. As pessoas iam para o General Sampaio, o açude General Sampaio. Então, conhecia o general, era o que era mais conhecido por aí afora. Então o açude era mais conhecido que o próprio local, né? O local não era conhecido, de jeito nenhum, era o açude. Então quando decidiram emancipar, né, lutar pela emancipação, eles decidiram que se chamaria General Sampaio, por conta do açude, entendeu? Sim. Aí emanciparam com o nome, o Arraial Bom Jesus passou a chamar-se General Sampaio. Reginaldo, a gente está aqui no que a gente pode considerar um palco da fé para os sampaenses, né? Mas nem sempre foi assim. Me conta como é que é a história desse lugar.
Bom, Jonas, com relação à evangelização do nosso povo, com a construção da igreja de São Francisco das Chagas de Canindé, os párocos, né, dessa igreja vieram celebrar aqui na região pelas fazendas, certo? E depois de muito tempo foi construída a igrejinha de São João do Curu, onde os padres vinham, celebravam as missas, casamentos e batizados. Com a construção do açude público de General Sampaio, o Denox fez a doação para que fosse construída uma igreja, né? E coube ao senhor Sebastião de Abreu concluir a mesma. E antes da construção da igreja, né, no acampamento, foram celebradas 2 missas pelos padres do Canindé, Frei Policarpo e Frei Lucas. Quando a capela foi concluída, né, passou para Nossa Senhora da Conceição de Pentecoste. Então, A sede da paróquia. A sede da... Neste local foi a igreja do São João do Curu. Aqui a gente tem ainda as ruínas, vários tijolos, que um dia foi um canto de evangelização, onde os padres do Canindé vinham fazer os batizados e os casamentos. Então aqui houveram as primeiras manifestações religiosas dessa comunidade. Estou aqui com o meu amigo Célio Rodrigues, que ele vai explicar um pouco para a gente como era esse local nas eras de 1920. É o seguinte, essa igreja aqui chamava a igreja de São João do Curu, o dono aqui era o finado Euclides, chamava o Cheiro, ele tinha uma casinha aqui perto, ele quem tomava conta disso aqui, ele quem construiu essa igreja aqui, né? Aí na época foi no 24, a cheia muito grande que deu, tipo um dilúvio, né? As águas não comportou lá embaixo, onde é a parede hoje, represaram aqui. Aí depois do 24, quando eles fizeram o açude, aí foi para ser demolida a igreja. Foi demolida por causa das águas. Isso aqui é comando d'água, né? Isso aqui tudo é fundo quando o açude enche. Aí nessa época meu bisavô, Joaquim Rodrigues, morava aqui, do ladinho aqui perto, ele era o profeta. Mas ele dizia que no dia, no 24, na época que foi para dar essa enchente aqui, eu não sei qual foi o mês, e uma nuvem muito grossa por lá, e ele foi e disse: pessoal, quem tiver casa nas beiras aqui do Rio Curu, pode tirar, sair para fora que vai dar um dilúvio. Quando foi antes da madrugada chegou a água, o pessoal acordaram com água dentro de casa. Então foi assim, aí desse tempo acabou a formação da igreja, as religiões aqui da igreja, as missas, essas coisas, não teve mais como, né? Os padres vinham de Canindé, naquele tempo era dificuldade, porque os padres vinham a cavalo, né? Era a cavalo, ninguém tinha carro, era a cavalo que os padres vinham. Aí vinham celebrar, vinham batizar, tinham casamento, essas coisas assim. Aí que hoje toda a papelada daqui, eu acho que ainda existe lá no Canindé. Acho que hoje existe as papeladas de batistério, de coisas, essas coisas assim, acho que ainda existe lá. Procurando lá, a gente talvez ainda encontra. Pois era isso, pessoal. A gente vai falar aí, Roginaldo, porque eu não posso dizer melhor, porque não era meu tempo, né? Mas devido a minha avó contava pra mim, né? Meus avós me falavam isso, minhas tias, que era do tempo delas, alcançaram tudo aqui. Aí eu sempre decorando isso aqui, nunca me esqueci disso, né? Era onde eu também, quando eu comecei a conhecer aqui, o primeiro ano que secou foi no 84, 82, 83, que ele encheu no 84. Nessa época tinha mais coisa aqui, muito tijolos aí, então o pessoal andava levando, ferrando, fazer tanque, essas coisas. E é isso. Como tudo funcionava nas ribeiras dos rios, né, aqui ficava a igreja e aqui na proximidade ficava o cemitério, onde foram enterrados os primeiros habitantes aqui da região onde hoje fica a Vila São João. E foi um momento naquela época de grande glamour, porque existia as comunidades aqui nesse local, né? Existiam várias casas. Depois, com a construção do açude, se desmembrou na Vila São João e no São João dos Acrenços. Ali ao fundo nós podemos ver a igreja do São João do Curu, que deu sentido também à criação desse cemitério que foi construído logo abaixo da igreja.
relatos são de que o cemitério iniciou pela briga de um cigano que matou uma cigana por conta de ouro, enfim, não se sabe ao certo o motivo, mas fala-se nessa história do início da construção desse cemitério. Cemitério que, inclusive, tinha traços de alvenaria, tinha cruzes, e hoje está soterrado, né, depois de algumas cheias do açude. Esse cemitério que existia antes mesmo da construção do nosso açude em 1932. Ganhamos como padroeiro, né, Nossa Senhora do Rosário. A licença para a benção da capela foi repassado para os padres do Canindé em novembro de 1933. Porém, foi reconstituído a paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Pentecoste. Então vamos lá, vamos recapitular aqui o que aqui a gente está falando. A gente teve a construção da capela, então, e aí teve 2 missas, né, antes dela ser, então, vamos dizer assim, liberada. E aí foi Frei Policarpo, Frei Lucas, não é isso? Frei Lucas, só que eles... Do Canindé. Só que eles celebraram uma missa na casa do Zé Severino Alves e a outra no acampamento, antes da construção da igreja. Então coube ao pároco de Pentecoste, Dom Raimundo de Castro Silva, celebrar a primeira missa no ano de 1934. Até o ano de 1946, os padres dessa paróquia evangelizou o nosso povo, né? E depois foi criada a paróquia de São Sebastião do Apoiarés. E aí a gente passou para a ser evangelizado pelos padres do Apoiarés, que teve como primeiro o Padre Paixão. Né? Depois de longas datas, foi criada a área pastoral de General Sampaio, e que, graças a Deus, hoje nós temos a nossa paróquia funcionando no nosso município. Bacana. Uma coisa histórica que a gente precisa falar aqui, que eu falei lá no início quando a gente estava subindo a escadaria, mas eu não sei se ficou tão claro e eu queria que tu falasse um pouquinho agora pra gente. É que a nossa primeira igreja, na verdade, não é Nossa Senhora do Rosário. Nosso primeiro padroeiro não é Nossa Senhora do Rosário. E aí eu queria entender um pouquinho contigo esse fervor do nosso povo, principalmente em relação a esse primeiro santo, né, que abençoa as nossas terras, que faz com que o nosso povo tenha essa devoção. Fala um pouquinho pra mim. Bom, Jonas, como os padres do Canindé vão celebrar nas fazendas, né, e antes da construção do açude, a comunidade que mais prosperou foi o São João do Curu. Só te interrompendo, São João do Curu, pessoal, é uma comunidade que ficava localizada hoje onde é o nosso açude, não é isso? Isso, lá era caminho para o Canindé, na verdade. Das alturas onde fica a Vila São João e São João dos Acrisos, certo? Então foi construída a capelazinha, né, para São João, e os padres do Canindé vinham celebrar as missas, batizados, casamentos, e tinha também até uma casa que era denominada da casa paroquial, né, uma coisinha simples. Então, na nossa região, antes da construção do açude, antes da existência de General Sampaio, a gente já tinha essa capelinha no São João do Curu, que com a construção do açude ela ficou submersa. E aí hoje a gente tem Nossa Senhora do Rosário. Então, o São João, né, foi o primeiro padroeiro da nossa região, né, antes da construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário. E historicamente, por onde passou Sebastião de Abreu, ele construiu capelas, né, que tem como padroeira Nossa Senhora. É o caso do General Sampaio, mas não especificamente Nossa Senhora do Rosário. Não especificamente Nossa Senhora do Rosário, né? Então, assim, a gente tem uma ideia que pode ter sido, né, algo vindo desse cidadão, que foi ele que concluiu a igreja. Né? Ele era devoto de Nossa Senhora. É algo que veio parte muito de uma devoção pessoal dele, que foi engenheiro do nosso açude, né? Por aqui a gente conclui uma parte da nossa história, algo que ficou esquecido com o passar do tempo, mas que agora é novamente trazido ao nosso povo. Eu espero sinceramente que a gente possa ter ajudado para que você conheça um pouquinho mais de General Sampaio e para que essa memória fique guardada. Um pedaço da nossa história que agora a gente relembra para você e pede que você não deixe morrer também. General Sampaio é terra rica demais. O seu povo é a sua principal riqueza. Quantas histórias ajudaram a construir esse chão? Quantas ainda estão por vir?
E é por isso que nós precisamos guardar na lembrança cada momento vivido sobre essas terras do bom Jesus. Feliz aniversário, General Sampaio. Que a tua história seja ontem, hoje e sempre motivo de comemoração, de lembrança sincera de um povo aguerrido e de gente que, como eu, não te esquece nem deixa de te amar.